Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a palavra do Senhor hoje enche o nosso coração, que a gente hoje veja o valor do Teu reino. Espírito Santo, ilumina o nosso coração para ver o quão rico nós somos no Senhor. E se alguém ainda não encontrou o tesouro, que o Senhor hoje revele, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual foi o melhor negócio que você já fez nessa vida? Já viu quando a gente compra algo e a gente fica satisfeito? Você pensa assim: não, valeu a pena pagar tão caro por isso. Sabe, tem coisas que a gente até fala, né? O barato sai caro, né? Então tem coisas que a gente paga tão caro, mas a gente pensa assim: valeu a pena pagar tão caro por isso. E geralmente coisas boas, elas vão ter um valor agregado, custa mais caro. Se você comprar um tênis falsificado, ele vai durar, de vez em quando compra, vai durar aí 1 ano. Agora um tênis bom, 5 anos, na verdade. Um carro, por exemplo, quanto mais acessórios, quanto mais proteção, quanto mais potência, mais caro um carro custa. Jesus, meus irmãos, está falando aqui de coisas caras. Ele falou de um campo, e aquele campo tinha algo muito valioso, caro ali naquele campo. E ele falou de uma pérola, a pérola de grande valor, ou na minha versão, uma pérola que tinha um valor grande, maior do que outras pérolas. Jesus, nessas parábolas, está falando de um grande negócio, de coisas caras, coisas que vale a pena a gente comprar, que o custo-benefício é o melhor custo-benefício que você pode ter numa transação financeira. Aqui, para vocês entenderem o contexto, e eu até vou explicar um pouquinho hoje por que Jesus contava parábolas. Quem gosta de histórias assim como parábolas? Jesus era um mestre em contar histórias, mas as histórias de Jesus não era para entreter o povo. Embora as histórias que Jesus contava eram histórias do cotidiano, eram histórias que as pessoas entendiam, tinha a ver com a vida delas. As histórias de Jesus é cheia de profundidade espiritual, para que até um camponês pudesse entender. Mas aqui, meus irmãos, Jesus estava começando a ter um embate com os fariseus. Fariseus eram aqueles religiosos que conheciam a lei, conheciam a Bíblia, mas eles não acreditavam em Jesus. Eles conheciam as promessas dos profetas sobre Jesus, eles conheciam as promessas do Messias, mas quando Jesus chega, os fariseus eles não acreditavam. Então eles gostavam de questionar Jesus, eles tinham embates contra Jesus. E daí, principalmente por causa dos sábados, e principalmente porque Jesus ele curava muitas pessoas, e daí eles fizeram uma acusação pesada contra Jesus. Certa vez eles falaram assim: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Eles fizeram uma acusação pesada contra o Senhor. Digamos assim, eles falaram que Jesus era uma espécie de endemoniado. E daí, depois dessa acusação, Jesus começa a ensinar por parábolas no capítulo 13. E daí no capítulo 13, no versículo 34, diz que Jesus ele ensinava por parábolas para poder inclusive cumprir as profecias, porque as profecias diziam que Jesus, o Messias, ele abriria a boca por meio de parábolas. Então primeiro, Jesus contava parábolas, histórias, para cumprir as profecias de que ele também de fato era o Messias. Mas daí, meus irmãos, no capítulo 13, no versículo 10, os próprios discípulos de Jesus, eles perguntam para Jesus: por que fala por parábolas? Os discípulos perguntam: Jesus, por que o Senhor fala para a gente com parábolas? E é interessante que Jesus fala: eu falo por parábolas para que vocês entendam, e eu falo por parábolas para que eles não entendam.
Então, além de cumprir as profecias, Jesus falava por parábolas para que pessoas que têm o coração quebrantado entendam mais sobre o reino de Deus, e pessoas que têm o coração duro entendam menos. Então Jesus contava essas histórias para que os eleitos entendessem, e para aqueles não eleitos, aqueles de coração duro, eles não entendessem o que Jesus queria dizer. E daí, meus irmãos, Jesus conta essas duas parábolas tão bonitas, e as duas falam do valor do reino de Deus. Essas duas histórias, que elas estão aqui em 3 versículos apenas, elas falam do valor de Jesus. Toda vez que nós falarmos o valor do reino de Deus, entenda o valor de Jesus. E para você entender o contexto, naquela época não tinha banco para as pessoas guardar o dinheiro no banco, assim como você faz. Então as pessoas guardavam seus valores, seus tesouros num terreno. Elas escondiam aquilo debaixo da terra. Mas talvez aqui nesse texto, alguém que escondeu seu tesouro, não contou para ninguém da família, essa pessoa morreu, e daí ninguém sabia que tinha um tesouro ali. E também era comum naquela época as pessoas, como hoje, negociantes de ouro, negociantes de pérolas. Desde aquela época as pessoas negociavam pedras preciosas e coisas de grande valor. Então, meus irmãos, Jesus, ao falar das parábolas do reino dos céus, ele está falando do reino do nosso Pai. Para você entender o que seria o reino de Deus ou o reino dos céus, o próprio Jesus disse que não é algo físico. O Senhor Jesus disse que o reino dele não está aqui nem ali. Ele disse aos seus discípulos: o meu reino está entre vocês. Quando Jesus está perante o governador Pilatos, Jesus fala para ele assim: o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus não é algo físico, por enquanto. Quando Jesus voltar, sim, o reino dele será físico, mas o reino de Deus, o reino dos céus, que é a mesma coisa, quando você ouvir reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa, é o domínio espiritual onde Jesus reina. Há 2 domínios espirituais nessa terra. Há o império das trevas, onde o maligno reina sobre a vida das pessoas, e há o reino do Senhor Jesus, que é onde ele domina espiritualmente o seu povo. Então digamos que o reino de Deus é o domínio espiritual onde Jesus protege o seu povo, onde Jesus abençoa o seu povo, onde Jesus governa o seu povo por meio da sua palavra. Esse é o reino de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que nós sabemos que o homem ele é perdido, tanto que Jesus disse que ele veio buscar e salvar o perdido. Nessas parábolas é o perdido que encontra o reino. Embora é Jesus que nos alcança, é Ele que nos encontra. Veja que aqueles que foram encontrados por Jesus, eles precisam encontrar o reino e se apropriar do reino. Então essa noite, meus irmãos, nós vamos ver que o reino dos céus tem um valor imensurável. Não tem como mensurar em moeda, não tem como mensurar em bênçãos, não tem como a gente calcular o quanto vale fazer parte e se apropriar do reino dos céus. É imensurável o valor do nosso Senhor. E Jesus então conta 2 parábolas falando sobre isso, sobre esse valor. Que o valor do reino dos céus é maior do que o montante de tudo que aqueles homens possuem. Fazer parte desse reino, encontrar Jesus, é mais valioso do que o montante de tudo que você pode conquistar nessa vida. Talvez você pode juntar o dinheiro da quantidade do Elon Musk. Fazer parte do reino de Jesus ainda é mais valioso do que todo o tesouro que aquele homem tem. Fazer parte do reino de Jesus tem um valor imensurável, meus irmãos. Mas vamos ver o valor do reino. Por que encontrar Jesus, por que encontrar o reino é algo tão valioso? Eu diria que são por causa de 3 coisas. Tem muito mais, nós poderíamos fazer aqui 1h30 de um estudo sobre isso, de uma pregação sobre isso. Mas tem 3 coisas importantíssimas. Por que encontrar Jesus e fazer parte do reino tem um valor imensurável? Primeiro, porque aquele que encontra Jesus, ele encontra o perdão dos seus pecados. Nada que a gente conquistar nessa terra vai ser comparável ao a gente
encontrar o perdão e a nossa dívida paga pelo Senhor Jesus. Então aquele que encontra Jesus, ele encontra perdão pelos seus pecados. Uma segunda coisa que torna esse reino imensurável é que ao encontrar Jesus, ao encontrar perdão, nós agora podemos ter um relacionamento com Deus restaurado, que foi perdido pelo pecado. Quanto vale ter um relacionamento com Deus restaurado? Poder chamá-lo de Pai, poder ter intimidade com Ele, poder ler a Bíblia, poder ter o Espírito Santo habitando em nós. Todo aquele que encontra Jesus tem esse relacionamento com Deus Pai restaurado. Mas também aquele que encontra o tesouro, ele encontra agora um propósito de vida. Vocês vão perceber que nessas duas parábolas tem um antes e depois. Tem coisas que eles tinham e agora coisas que eles não tinham mais e que eles passam a ter outras coisas. Aqueles que encontram o reino têm agora um novo propósito de vida, um novo significado para poder viver. Então, meus irmãos, perceba porque é imensurável o valor de fazer parte do reino de Jesus, por causa do perdão dos nossos pecados, por causa da nossa relação com Deus restaurada, por causa de um propósito de vida que nós temos a partir desse encontro. Meus irmãos, então quando nós comparamos um reino, nós vemos que é algo maravilhoso ter o Senhor, ter a vida eterna. Imagine a sua vida sem o Senhor Jesus hoje. Pensa por alguns segundos. Como seria a sua vida se você não conhecesse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Como você estaria hoje? Pensa um pouquinho. Ou melhor, onde você estaria? Mas graças a Deus, de que aqueles que encontram Jesus agora têm perdão, têm restauração de relacionamento com Deus e têm um propósito novo de vida. Mas, meus irmãos, perceba nessas parábolas que o reino não está visível, é uma realidade espiritual, ele precisa ser percebido espiritualmente. Veja que nessa primeira parábola, esse homem encontra o reino, mas o reino não está visível. De alguma maneira ele encontra um tesouro escondido naquele campo. Não sei se ele estava andando por ali, Jesus não deu detalhes. Tem parábolas que Jesus conta tantos detalhes da parábola, né? Nessa Jesus não conta detalhes. Então nós não sabemos se esse homem tropeça no tesouro, se ele está cavando ali para plantar alguma coisa e acha o tesouro. Mas veja que o tesouro, o reino de Deus, ele não está na superfície, ele precisa ser percebido profundamente de forma espiritual. E daí, meus irmãos, na segunda parábola, perceba que alguns estão procurando pelo reino. Na primeira, ele encontra Jesus, ele encontra o reino sem querer encontrar. Eu me identifico mais com o primeiro. Quando Jesus me encontra, quando eu tive esse encontro com Jesus, eu não estava procurando muito Jesus, não. Então alguns vão ser alcançados sem querer ser alcançados. Alguns vão estar andando por aí e ele vai, digamos, tropeçar no tesouro, e soberanamente ele vai encontrar aquele tesouro, ele vai encontrar Jesus. Mas na segunda parábola, meus irmãos, veja que esse homem aqui, ele está procurando. Diz que ele está à procura de pérolas preciosas. Ele era um negociante, ele procurava coisas de valor para a sua vida. Quando eu estava estudando essa segunda parábola, eu lembrei daquele eunuco em Atos no capítulo 8. Talvez você não lembra, não sabe da história. Diz que um eunuco, um homem que trabalhava ele era um etíope, ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. E daí, depois que ele foi adorar a Deus, ele está voltando para casa na sua carruagem, e ele está lendo o livro do profeta Isaías. E daí Deus pega e fala com um discípulo de Jesus chamado Filipe, em Atos capítulo 8, depois lê na sua casa. E Deus fala com Filipe: vai lá e fala com ele. E daí Filipe pergunta para ele assim: você está entendendo o que você está lendo? O profeta Isaías que ele estava lendo. E ele fala assim: como eu posso entender se alguém não me explica? E daí Filipe, o discípulo de Jesus,
explica, prega a palavra para o eunuco. Ele creu e foi batizado na hora. Então eu vejo que alguns estão procurando, alguns eles estão querendo encontrar um significado para a sua vida. Alguns estão vazios de Deus e Deus já está tocando no coração dele e eles estão vindo para o culto, eles estão indo para Jerusalém adorar a Deus. Talvez foi assim com você. Alguns já têm curiosidade para ler a Bíblia, já querem entender, já está procurando. E eu quero te dar uma boa notícia: se você está procurando, Jesus, Ele vai querer encontrar com você. Algumas pessoas, elas já estão cansadas dessa vida, elas talvez já conquistaram várias coisas, e elas ainda têm um vazio no seu coração, então eles estão procurando algo de valor. Elas estão talvez indo para uma igreja para poder adorar, como o eunuco ia para Jerusalém adorar. Elas estão talvez querendo entender a Bíblia. Eles estão procurando uma pérola de maior valor daquelas pérolas que ela tem. Esses encontram o Senhor Jesus. Mas alguns, perceba, soberanamente, alguns, como eu, nunca quis encontrar Jesus, mas Ele quis me encontrar. Eu tropecei no tesouro. Talvez essa também é a sua história, se encaixa mais com a primeira parábola e não com a segunda. Mas, meus irmãos, é algo importante da gente falar, que encontrar o reino de Deus é algo espiritual, porque o próprio Senhor Jesus disse que para ver o reino e para entrar no reino, em João no capítulo 3, versículo 7, Jesus fala: é preciso nascer de novo. Se não há uma ação do Espírito Santo no nosso coração, regenerando o nosso coração, tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne, nós não conseguimos ver e nem entrar no reino de Deus. Então perceba que o reino de Deus, ele é uma esfera espiritual, ele precisa ser compreendido pelo Espírito Santo, ele precisa ser visto pela fé, ele precisa ser encontrado. Mas, meus irmãos, no versículo 44, aquele que encontra o tesouro no campo diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria. Talvez na sua versão está assim: e transbordante de alegria. Isso nos ensina que o reino de Deus, aqueles que encontram, é um reino de uma fonte de uma alegria. Encontrar o verdadeiro amor, encontrar uma realidade que nada nesse mundo pode nos dar. Nada nesse mundo pode fazer o nosso coração transbordar de alegria. Não é assim, irmãos? Às vezes você conquista alguma coisa e daí passa um tempo você quer conquistar outra coisa, passa um tempo você quer conquistar outra coisa, e nunca está bom. O nosso coração nunca vai ser completo em realizações desse mundo. Por quê? Porque nós fomos criados para nos completar, para nos alegrar, para nos relacionar com Deus. Então aqueles que encontram o reino, diz que ele sai agora transbordante de alegria. A alegria agora de desfrutar de um relacionamento com o Rei do Reino, que é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, falando sobre a alegria do reino, ele disse em Romanos 14:17: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de alegria. E aqueles que encontram o reino de Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas, eles podem encontrar alegria para passar nas suas circunstâncias adversas. Então, meus irmãos, perceba que nem sempre pessoas que vão vir para Cristo são porque eles estão com algum grande problema. Geralmente vem pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, e o Espírito Santo abre o coração delas para elas ouvirem o Evangelho, mas nem sempre. Às vezes pessoas que estão bem, pessoas que estão com o bolso cheio, pessoas que estão com várias pérolas, mas mesmo assim elas vão ver que elas não têm ainda a verdadeira alegria, e elas vão buscar e elas vão encontrar o reino de Jesus.
Meus irmãos, é tão importante a gente saber que o reino de Deus é um reino de alegria, porque às vezes nós temos o erro de depositar a nossa alegria nas circunstâncias da nossa vida. Sabe, quando está tudo bem, você está alegre, daí vem aquela má notícia, você fica triste. Você sabia que se alegrar é um mandamento? O apóstolo Paulo falou em Filipenses 4:4, lembra? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então um crente, digamos que ele ser um crente triste é até um mau testemunho, porque o reino de Deus é um reino de fonte de alegria. A presença do Espírito Santo é uma presença de fonte de alegria. Mas você fala assim: pastor, como que eu me alegro então com notícias ruins? Lembrando do valor imensurável do nosso reino e que nós já encontramos ele. Como que eu me alegro com notícias ruins? Como que eu me alegro vivendo um momento de ansiedade? Lembrando quem eu sou em Cristo, de que reino que eu faço parte, lembrando que eu já encontrei algo que esse mundo não pode me dar e não pode me preencher. Eu já estou no reino por causa de Jesus, e a certeza de quem nós somos tem que nos dar a alegria proveniente do reino. Por isso eu digo para você hoje, não sei como você entrou, mas saia daqui alegre. Por quê? Porque se você encontrou o reino, você, como esse homem aqui, sai transbordante de alegria, porque você encontrou tudo que eu falei no começo: perdão dos seus pecados, relação com Deus restaurada e propósito de vida. Uma pessoa que encontrou tudo isso não é alegre? Tem que ser, porque esse mundo, mesmo com o bolso cheio, esse mundo não tem propósito de vida. As pessoas estão perdidas, as pessoas não estão conectadas com o seu relacionamento com Deus. Então mesmo que elas tenham tudo, elas não têm nada. Então elas não têm a alegria proveniente do reino. Mas o povo de Deus tem. Por isso o apóstolo Paulo, ao falar de alegria, ele dá uma ordem: alegrem-se. Meus irmãos, há um custo também para participar desse reino. Aqui Jesus estava ensinando para os ouvintes originais, que eram os seus discípulos, que acharam o reino. Jesus estava fazendo uma comparação entre os fariseus, que não creram, esses não acharam o reino, e Jesus está falando para os discípulos: olha, vocês acharam um reino. Então Jesus está falando para eles assim, que vale a pena aquilo que eles estavam fazendo, porque os discípulos de Jesus, eles abandonavam tudo para seguir Jesus. Então nessa parábola para os discípulos, Jesus de alguma maneira está falando para eles assim: olha, vale a pena aquilo que vocês estão fazendo por mim. Porque os discípulos, irmãos, literalmente, eles estavam deixando tudo para trás para seguir Jesus, de forma literal. Estavam deixando, Mateus, por exemplo, deixou o que? Você lembra? A coletoria. Ele deixou o seu concurso público, digamos assim, do Império Romano. Ele deixou a sua boa profissão. Mateus, literalmente, que escreveu aqui, ele deixou tudo para seguir Jesus. Então Jesus está tratando com os ouvintes originais, que eram os discípulos: olha, vale a pena o que vocês estão fazendo por mim. Mas aqui, meus irmãos, esse também serve para nós, que em ambos os casos, os dois homens que encontraram o reino vendem tudo. No primeiro, ele vende tudo que ele tem, porque ele queria comprar aquele campo, porque o tesouro estava lá. Pensa comigo, se ele tira o tesouro, ele estaria roubando, porque o campo não era dele. Entenderam? Ele foi sábio, então ele compra o campo, porque o que estava dentro do campo pertencia a ele a partir de agora. Então o outro, ao encontrar a pérola de grande valor, ele vende também tudo que tem para comprar aquela pérola. Então perceba que nos dois casos, esses homens vendem tudo, porque aquilo que eles encontraram é mais importante e mais valioso do que tudo que eles tinham até então. É importante a gente entender isso, porque quem encontra Jesus, meus irmãos, tudo agora passa a ser considerado de menor valor, ou melhor, de nenhum valor. Quando você encontra Jesus, há renúncias a se fazer. Quando a gente encontra Jesus, há pérolas na nossa vida. Entenda, há coisas de valor na nossa vida que elas precisam ser deixadas para trás.
porque nós encontramos uma pérola de maior valor. Fazer parte do reino é mais valioso do que tudo que pode ser conquistado nessa vida. Então todas as outras coisas, elas passam a ter menos valor. O texto que o Marlon iniciou o culto, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8, fala muito bem sobre isso. O apóstolo Paulo entendeu sobre isso, porque ele disse, nós lemos no começo do culto, ele disse assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. No capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele apresenta o seu currículo. Ele apresenta o seu currículo como hebreu, como fariseu, como homem obedecedor da lei. O currículo do apóstolo Paulo era ótimo. Então ele está falando em Filipenses 3 que quando ele encontra Jesus, em Atos no capítulo 9, você lembra que Jesus na verdade encontra ele? O apóstolo Paulo ele está dizendo que o seu currículo, tudo que ele tinha, ele considerou como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então ele fala: por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. O apóstolo Paulo, quando encontra Jesus, ele considera todo o seu background religioso, todas as suas boas obras, todas as suas pérolas, ele considera tudo como lixo, porque ele encontrou algo de maior valor, ele encontrou a justiça de Cristo. Resumindo, o apóstolo Paulo está falando assim: todas as minhas pérolas, todo o meu currículo, todas as minhas boas obras, elas são nada perto de Cristo. Por isso que ele fala: eu considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, meus irmãos, perco algo por Jesus, se eu abandono algo para seguir o Senhor Jesus, se eu abandono a minha justiça própria para abraçar a justiça de Cristo, se eu perco alguma coisa para de alguma maneira conhecer mais Jesus e ser lucro, entenda isso. Se eu perco alguma coisa, alguma pérola valiosa para mim, e essa perda vai me fazer conhecer mais Jesus, essa perda vai me fazer conhecer mais a pessoa de Jesus, essa perda na verdade foi um lucro. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque, meus irmãos, não tem como abraçar a proposta do reino, não tem como abraçar a proposta de Jesus, entrar no reino sem vender tudo. Não tem como. Se você não deixar tudo para trás, tudo, abandonar tudo por Ele, abandonar os seus ídolos, abandonar pecados, não tem como entrar no reino sem fé e arrependimento. Renúncias são necessárias para que você possa viver no reino de Deus. As suas pérolas de valor, que esse mundo dá valor, você precisa vender tudo, abandoná-las. Então é preciso arrependimento de pecados, é preciso abrir mão de sofismas, falsas ideias que nós temos e que a palavra de Deus não aprova. Você tem que abandonar os seus sofismas, falsas verdades que você acreditou a vida inteira que mentiram para você, falsas religiões, falsos ensinos. É preciso vender tudo isso também. Pecados que você estava acostumado a praticar, que você ama, é preciso vender tudo, abandonar esses pecados. É preciso trocar valores, é preciso abandonar os ídolos, aquilo que você dedicava a sua vida, mesmo que talvez não era errado, mas era uma pérola de valor na sua vida. Você precisa abandonar, porque agora, se você encontrou Jesus, se você encontrou algo de muito mais valor. Porque, meus irmãos, nessas parábolas, Jesus é o tesouro escondido no campo. Nessas parábolas, Jesus é a pérola de maior valor. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas 14, 33: pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vocês, inclusive eu, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. Ou seja, se você não vende todas as suas pérolas, se você não vende tudo que você tem, colocando Cristo como mais valioso, como mais importante o seu reino, você não pode participar do reino.
Meus irmãos, Jesus está ensinando para nós essas parábolas, que nessa esfera espiritual onde Ele governa, é uma esfera do reino dos céus. Veja que Ele fala que essas parábolas é como o reino dos céus é. Então são histórias simples, mas Ele está falando de coisas profundas. Então, a partir desse encontro, nós passamos agora a buscar aquilo que é dos céus. Por isso que na oração do Pai Nosso, inclusive, quando Jesus fala para a gente orar, Pai Nosso que está nos céus, e daí Ele fala para nós, vem o teu reino. Então quem achou esse tesouro oculto no campo, quem achou a pérola de grande valor, agora está também interessado nesse reino. Digamos que quem encontrou o tesouro e a pérola, que já vendeu tudo, abandonou tudo para seguir Jesus, agora ele quer buscar a ampliação desse reino. Digamos que de forma prática, essa pessoa agora se envolve com a grande comissão. Essa pessoa se envolve agora com a ampliação do reino, que esse reino chegue a outras pessoas, que esse reino chegue para outras pessoas que estão procurando, que esse reino avance. Pessoas que encontraram agora querem ajudar na tarefa da igreja, pregar o Evangelho, querem ajudar a igreja a fazer novos discípulos. Não tem como, meus irmãos, dizer que encontrou esse reino sem se envolver na ampliação desse reino. Eu fui agora ajudar num treinamento de uma missão em Belo Horizonte, passei essa semana lá, e dali vários jovens. E deu uma menina de 25 anos, uma menina solteira, de 25 anos, de a gente fazer uma mentoria com ela, e ela falando assim: Deus falou para mim ir para a Índia. Falei: moça, eu estive na Índia há pouco tempo, eu acho que você não devia ir para a Índia solteira não, uma mulher solteira, uma jovem. E daí os líderes também falando assim: olha, vai para curto prazo primeiro, vai para você conhecer primeiro. E ela: não, Deus me falou que é para mim ir para a Índia. Eu falei: essa menina está muito convicta para a gente desanimar ela. Então nós vamos fazer a mentoria com você, vamos fazer todo o processo de entrada na missão, e a missão vai te enviar para a Índia. Por que uma moça de 25 anos, solteira, quer ir para a Índia? Porque encontrou a pérola de grande valor, porque encontrou o tesouro escondido no campo, e ela está disposta a vender tudo que ela tem, está disposta a renunciar aos seus sonhos, aos seus projetos, porque ela encontrou algo de maior valor. E talvez muita gente não se engaja nessa missão da igreja, muita gente não se envolve na missão da igreja, não está interessado em ampliar o reino de Deus. Quando eu falo ampliar o reino de Deus, vocês estão entendendo? É que outras pessoas também encontrem a realidade espiritual do reino, é que outras pessoas, traduzindo mais fácil, encontrem Jesus. Isso é ampliação do reino. Talvez a nossa falta de engajamento no reino é porque, meus irmãos, ou a gente não encontrou o tesouro, ou a gente não vendeu tudo. A gente quer ter a pérola de grande valor, mas quer também ter outras pérolas. Não tem jeito. É preciso abandonar todas as falsas esperanças desse mundo, todos os nossos ídolos, tudo por Ele. Então, jovens, você que está aqui, você precisa estar aqui por causa de Jesus. Porque se for por boas amizades, talvez você vai encontrar outras amizades lá fora e elas vão ser mais interessantes. Se você não está aqui por causa de Jesus, não faz sentido você estar aqui. Nós, cada um de nós, membros casados, o nosso motivo de estarmos aqui é por causa do tesouro, é por causa de Jesus. E nós, casados, devemos envolver a nossa família toda para fazer parte desse projeto do reino. A igreja não pode ser apenas um apêndice, Jesus não pode ser apenas mais uma pérola. Jesus não é apenas mais uma pérola na sua vida, Ele é a pérola de grande valor, onde todas as outras são nada perto dele. Então nós projetamos e investimos toda a nossa vida para o reino, para Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós colocamos Jesus como apenas mais uma pérola, e daí a gente diminui o valor de Jesus, porque nada é comparado a Ele. Meus irmãos, essa é a realidade do reino.
Nós somos salvos pela graça, mas o custo do discipulado, o custo de fazer parte e abraçar esse reino vai custar tudo. Você tem que vender tudo, comprar aquele campo. Então eu pergunto, se essa realidade espiritual já foi revelada para você. Se você acha que vale a pena deixar tudo para trás para investir a nossa vida a favor do reino. Se vale a pena colocar Jesus como o primeiro lugar da nossa vida, como a pérola de grande valor. Se você fala no seu coração que vale a pena, que o seu coração transborde de alegria, porque você encontrou o reino, você encontrou a pérola. Mas se no seu coração ainda você acha que não vale a pena, eu vou orar hoje para que você tropece nesse campo e você veja o tesouro escondido lá. E daí você vai vender tudo, porque você vai ver que vale a pena dar a nossa vida toda, entregar toda a nossa família, todos os nossos sonhos para a glória de Jesus, para o avanço do reino de Jesus, porque Ele é o tesouro escondido no campo, Ele é a pérola de grande valor. Oremos.